Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, eu fiz aí, acabei de colocar para vocês aí a correção da nossa atividade, né? Eu gravei um vídeo fazendo a correção, espero que vocês tenham entendido, certo? Mas qualquer dúvida pode me chamar no privado, tá bom? Agora nós vamos iniciar a nossa explicação de hoje. A nossa explicação de hoje nós vamos falar sobre molaridade, né? Ou também eu posso chamar de concentração molar, certo? Para não ficar um nome tão grande, a gente chama de molaridade, mas também pode ser chamado de concentração molar, certo? Como você está vendo aqui, eu estou botando aqui uma molaridade, um Mzinho maiúsculo, né, em letra de forma. É para a gente diferenciar as letras, que vocês viram aí que nós vimos uns M's, que foi o M minúsculo, que é o M1, que é a massa do soluto, o M2, que é a massa do solvente. E vimos também só o M, que ele é um pouco maior, que é a massa da solução. Aí, escrevendo o M dessa maneira aqui, nós vamos chamar ela de molaridade. Alguns de vocês podem olhar no livro de vocês, que também ele vai estar escrito assim, ó. Dessa maneira, uma pernazinha puxada. Não tem problema, certo? É a molaridade, ou simplesmente a concentração comum. O que vem ser a molaridade, pessoal? A molaridade é a relação entre a quantidade de matéria do soluto e o volume da solução. Vou escrever aqui para vocês fazerem as anotações. Notem isso que eu estou falando, ó. Molaridade é a relação entre a quantidade de matéria que essa matéria eu chamo de matéria do soluto, né? Matéria do soluto. Que essa matéria ela é medida em mol, certo? Vamos já ver isso aí na frente, matéria do soluto. E o volume da solução. Certo? Como eu falei anteriormente aqui, ó, quando nós estamos falando, referindo a essa matéria do soluto, essa matéria do soluto, ela não vem em grama. Gramas é a massa. A matéria do soluto, ela é em mol. E o volume dessa solução, ele é em litros. Certo? Ele é em litros. Então, vamos ver aqui. Quando nós estamos falando de molaridade, nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui, ó. Eita, pô, já apareceu outras letras, pode estar se perguntando. Sim, gente. Vai existir maneiras que a gente vai ver muitas letras diferentes, mas às vezes vai ver as mesmas letras que nós vimos anteriormente. Aí eu vou colocar para vocês aqui, ó. O M é a molaridade. Certo? O N1 é a quantidade de matéria. Que resumindo, nós chamamos de número de mol. Certo? A quantidade de matéria é a mesma coisa de número de mol. Nós utilizamos mais esse nome, número de mol. E o V é o volume. O volume da solução. Certo? Aí, como eu disse para vocês,
A quantidade de matéria é dada em mol. Então, a unidade de medida da quantidade de matéria, do número de mol, como o próprio nome está dizendo, é mol. Certo? O volume é litros. É aquela regrinha que eu mostrei para vocês. Que vocês viram no ano passado, se não me engano. Não, eu mostrei para vocês em concentração. Se vier em ml, em mililitros, tem que transformar em litros. Como? Dividindo por 1000. Certo? Então, a quantidade de matéria, que é o número de mols, a unidade de medida é mol e o volume é litros. Então, a molaridade vai ser o quê? Mol por litro. Mol por litro. Ou também, você pode dizer que ele é só molar. Mol por litro ou molar. Certo? Entenderam? Que bom. Vamos fazer um exemplozinho. Bem, pessoal, vamos ver aqui. Ó. No primeiro exemplo, diz assim. Calcule a molaridade da solução que contém 0,2 mols de soluto em 2 litros de água. Vamos colocar os dados. Molaridade, N1 e V. Certo? Aí vamos aqui. 0,2 mol é um N1. 2 litros é o volume. Veja que não precisou transformar o volume, porque já estava em litros. Molaridade eu não tenho. Aí, molaridade é igual a N1 sobre V. Certo? Substituir a letra pelos valores. Molaridade eu não tenho, repito. O N1, 0,2. E o volume, 2. Molaridade é igual. Agora eu vou dividir 0,2 por 2, que vai dar igual a 0,1 mol por litro. Né? Ó, mol, molaridade e litro de volume. Certo? Entenderam? Agora vamos para outro exemplo. Bem, pessoal, nesse segundo exemplo tem uma coisazinha diferente que eu vou mostrar para vocês. A pergunta é assim, ó. Qual será a concentração em quantidade de matéria de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 120 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de água? E obteve-se uma molaridade de quanto? Ixi, mas espera aí, vamos colocar em dados aqui. Quantidade de matéria, que é a molaridade, número de mol, que é o N1, volume, que é o V. Tudo bem, o volume tem 2 litros. A quantidade de matéria eu estou procurando. E onde é que está o N1? Se eu tenho aqui é 120 gramas. Que eu saiba, 120 gramas é a massa. É a massa. Então tem algo errado aqui. Deixa eu voltar aqui nos papéis para mostrar aqui para você o seguinte. Ó. Bem, gente. Aqui é a fórmula da molaridade. Vai acontecer casos de vir faltando o N1. Então, primeiro eu tenho que descobrir o N1 para depois descobrir a molaridade. Como é que eu faço para descobrir o N1? Vou tirar o papel do exemplo e vou fazer aqui, ó. Para descobrirmos o N1, nós vamos usar esse aqui, ó. N1 é igual a M1, vamos dizer M1 menor, sobre M1 maior. Ixi, que é isso? Vou botar aqui, ó. N1 é o número de mol.
O M1 menor é a massa do soluto. O M1 maior é a massa atômica. Massa atômica, ou simplesmente chamada de massa molar. Como assim? Quando tiver faltando o valor do N1, que é o número de mol, eu tenho que usar essa fórmula. M1 menor, que é a massa do soluto, que nós vimos aí em título, em concentração, e a massa 1 maior, é o M1 maior, que é a massa atômica ou a massa molar, que é a mesma coisa. A massa atômica é a massa atômica de uma substância, Por exemplo, cada elemento químico, ele tem uma massa atômica. Quando essa massa atômica se juntam, eu tenho uma chamada massa molar. Certo? Vou ver se eu lembro aqui para vocês. Aqui uma substância. NaCl. Certo? NaCl. A massa atômica do Na, é 23. A massa atômica do Cl é 35,5. Para eu encontrar a massa molar, que é exatamente o M1, eu vou, como só tem um de cada, um Na e um Cl, eu vou somar as duas massas. Que eu vou ter 58,5. Certo? Foi o que eu fiz. Eu peguei a massa atômica do Na e peguei a massa atômica do Cl, juntei as duas massas atômicas, somei as duas massas atômicas, que deu isso aqui. Então, esse aqui é a chamada massa molar do NaCl, que é o M1 maior. Certo? Por exemplo, botar outra substância aqui, H2O. Veja bem, a massa atômica do H é 1. A massa atômica do oxigênio é 16. Só que, se você prestar atenção, aqui eu tenho H2, 2H. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa atômica de 1H e multiplicar por 2. Porque eu tenho 2H. 1 e 1 vezes 1. Ou, aliás, 1 vezes 2, né? Que eu tenho 2. Né? E como o oxigênio só tem uma massa, então o resultado daqui eu somo com esse. Aí eu tenho 1 vezes 2, 1 porque é o valor do H, e 2 porque eu tenho 2H. Dá 2. 16 é o valor da massa atômica do O. 16. Quando eu juntar os dois, 2 mais 16 dá 18. Então, a massa molar do H2O é 18. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Aí vamos aqui. Mais daqui para frente. Nessa questão aqui, eu não coloquei, que eu queria primeiro explicar para vocês. Sempre na questão vai vir dizendo a massa atômica ou massa molar do elemento a ser trabalhado, certo? A substância a ser trabalhada. A substância que é a ser trabalhada é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio. Certo? Na é o Na, o hidróxido de sódio é isso aqui, ó.
NaOH. Esse aqui é o hidróxido de sódio. Certo? A massa atômica dele sempre na questão vem dizendo qual é a massa atômica. Certo? Aí aqui, a massa atômica do hidróxido de sódio é 40. Eu não botei antes porque eu estava querendo explicar para vocês não se confundirem. 40 gramas por mol. Certo? Então, a massa atômica do NaOH é 40 gramas por mol. Então, colocando aqui, ó, o M1, eu já tenho o valor do M1, que é 40. Certo? Então, o que eu tenho que descobrir primeiro? O valor de N1. Como é que eu descubro o valor de N1? Usando essa formulazinha aqui, ó. Então, N1 é igual a M1 menor dividido por M1 maior. Certo? O N1 eu não tenho. O N1 eu não tenho. Aí, o M1 menor. O M1 menor. Sim. O M1 menor, 120. Dividido por M1 maior, 40. Aí eu vou pegar e vou dividir 120 por 40. N1 é igual a 120 dividido por 40, 3. 3 mols. Então, tá aqui o valor do N1. Certo? Vou até colocar aqui de azul. O N1. 3 mols. Aí agora, vamos descobrir a molaridade, que é o que está pedindo. Molaridade é igual ao valor de N1 sobre o valor do volume. Molaridade eu não tenho. O N1, acabei de descobrir, 3. 3 dividido pelo volume que nós temos na questão. Dividido pelo volume que nós temos na questão, que é molaridade é igual a 3 dividido por 2, que vai dar igual a 1,5. 1,5 mol por litro. Está aqui o valor da molaridade que estava faltando na questão. Certo, pessoal? Bem, gente, nesse terceiro exemplo, eu digo o seguinte: calcule a concentração em mol por litro, né, que é a concentração molar, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro da solução. Aí veja como eu disse para vocês, ó, na questão eu dou o valor da massa molar, ó, MM, massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, eu vou colocar os dados aqui, ó. Colocar os dados aqui, ó. Molaridade, número de mol, volume, massa do soluto e massa atômica. Certo? Vamos ver o que eu tenho. 18 gramas é a massa do soluto, a massa menor. 1 litro, o volume. 180 gramas por mol é a massa molar aqui, a massa atômica. Aí eu preciso descobrir a molaridade. Mas primeiro, para descobrir a molaridade, eu tenho que descobrir o número de mol. Para descobrir o número de mol, eu vou usar essa formulazinha. M1 igual a M1 menor dividido por M1 maior. Aí vamos ver aqui, ó. N1 não tenho, repito. O M1 menor, 18. E o M1 maior, 180. N1 é igual a 18 dividido por 180. 0,1 mol. Descobri o valor do N1.
Agora vamos para a molaridade. Vou colocar aqui só para ter o nosso controle aqui, ó. Não é? Agora vamos para a molaridade. Molaridade ou concentração molar, vocês que sabem qual o nome que vai chamar, é igual a N1 sobre volume. Molaridade é igual ao valor do N1, 0,1, dividido pelo volume, que é 1. Molaridade é igual a 0,1 dividido por 1, 0,1 mol por litro. Ok, pessoal. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, estou no privado para responder as perguntas de vocês, tá bom? Tchau, tchau.